Hoje a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor endureceu o coração do faraó. Pode então o Senhor fazer algo que tenha justamente um fruto negativo? Que aconteça algo aparentemente mal? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter mais uma vez a sua companhia nesse itinerário com a Palavra de Deus. Lembro sempre com vocês, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o teu like para que a gente possa cada vez mais alcançar as pessoas. Hoje quero pegar com vocês a palavra que está em Êxodo, capítulo 11, versículo de 10 a 12, depois versículo 14. Mas nós vamos ficar só aqui nos primeiros versículos, que diz assim: Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. É interessante pensarmos aqui, então, que Deus endureceu o coração do faraó. Havia acontecido vários milagres, porque o Senhor se manifestou contra a dureza do coração do faraó, mas mesmo assim não acontecia a liberação para que o povo pudesse ir. Então o que acontece aqui? Há o último sinal, onde há a morte dos primogênitos. É um momento de muito sofrimento. Deus pede, então, que pudesse ser assinalado as portas com o sangue do Cordeiro. Isso faz uma alusão àquilo que nós justamente vivemos hoje, aonde justamente o Senhor que pede para ungir as portas, justamente com este sangue, hoje nós recebemos este sangue não de um cordeiro qualquer, mas do próprio Cordeiro, o próprio Senhor que tira o pecado do mundo, que assinala não portas, mas agora o nosso coração, de tal modo que o espírito de morte, a ação da morte não opera sobre as casas que estão assinaladas, como não opera sobre nosso coração quando ele está assinalado pelo sangue do Cordeiro, pela comunhão, pela vivência eucarística. Isso é muito bonito, muito forte, mas eu quero justamente dar uma ênfase nessa dimensão aonde nós temos aqui este endurecimento do coração do faraó. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, temos que ter ideia de que você não vai achar uma ação clara do mal. Ou seja, nós não vamos ter dimensões como ação de demônios, vai ser expulso o demônio. Ou seja, isso que é claro para nós, isso que justamente Jesus vai nos dar clareza, não era assim no Antigo Testamento. O que é a visão do Antigo Testamento? Há uma soberania de Deus. Todas as coisas só podem acontecer, e isso permanece também até hoje, tá bom? Mas tendo em vista que eles justamente tinham isso como um foco, que todas as coisas só acontecem sob a permissão de Deus. Isso é verdade. Deus Pai, no livro de Santa Catarina de Sena, no diálogo de Santa Catarina de Sena, vai dizer o seguinte, que até o mal faz a sua vontade. Por quê? Porque a ação do mal serve justamente para que a virtude dos bons seja aperfeiçoada. Os bons, então, crescem por causa do mal, porque ao tentar, os bons sobressaem. Enquanto que aqueles que justamente não vão no caminho da virtude, mas vão no caminho do vício, vão se afundando naquilo que é a ação do mal. Assim, o mal faz como que uma peneira entre os bons e os maus. O mal começa então a elevar em graça os bons e justamente a trazer para si aqueles que são infiéis, que são maus, e aí acontece esse caminho. Então, quando fala que o Senhor endureceu o coração, na verdade, se nós trouxermos para a nossa visão, é como se dissesse assim, o Senhor então permitiu que o mal habitasse no coração justamente do faraó, para que se cumprisse a Escritura. Então, quando fala que o Senhor endureceu o coração do faraó, é o mesmo que dizer que o Senhor permitiu que o mal
entrasse justamente no coração do faraó para que se realizasse aquilo que era os prodígios de Deus, para que se realizasse aquilo que era a vontade de Deus, que o povo pudesse ser liberto e liberto justamente sobre um olhar de uma poderosa ação de Deus. Percebe aqui esta diferença? Então, esta leitura faz a gente entender um aspecto muito importante que está no Antigo Testamento de uma forma clara. Deus é soberano sobre todas as coisas. O mal age, mas a ação do mal procede também de uma permissão de Deus. Aqueles mal mais terrível, então, tem uma permissão de Deus? Sim, tem uma permissão por quê? Tem uma permissão porque Deus nos deu uma liberdade. Isso é consequência da liberdade que nós temos? Sim, mas esta liberdade é uma permissão de Deus. Não sei se dá para pegar aqui o pensamento. Ou seja, o mal é consequência da minha liberdade, da minha escolha por este mal. Mas, então, isso recai sobre a minha responsabilidade. E eu preciso, diante de Deus, justamente me comprometer-se com aquilo que eu estou escolhendo. E tenho que justamente dar conta a Deus pelas minhas más escolhas. Ao mesmo tempo, a minha possibilidade de escolha nasceu de uma permissão de Deus. Porque se ele não tivesse permitido o livre-arbítrio, eu não teria vivido a dimensão do mal. Ok? Eu só posso viver a dimensão do mal porque Deus me deu a liberdade, que foi permitida por ele. Então ele me deu esta possibilidade. Se eu não tivesse liberdade, só poderia ser aquilo que ele sonhou, mas ele quis me dar esta liberdade, que é um bem supremo e também, ao certo modo, também tem a sua consequência deste bem supremo que me faz ter conhecimento, ou seja, ter relação com o bem e com o mal. Antes, eu só poderia ter uma relação com o bem. A partir do momento que eu posso ter uma liberdade de escolha, eu tenho relação com o bem e relação com o mal. Então, eu tenho conhecimento do bem, conhecimento do mal. Isso é lá o pecado original, aonde então come-se deste fruto, desta árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Entende então um pouquinho? Então, por isso que aparece no texto bíblico esta dimensão que o Senhor fechou o coração. E quando fecha o coração do faraó, então as situações, em vez de se resolverem facilmente, elas não acontecem, porque há uma ação do mal, há uma escolha do faraó por essa ação que foi, de certo modo, então permitida por Deus ao dar a cada um de nós o seu livre-arbítrio, ok? Vamos entendendo isso para que a gente perceba que Deus, em todas as coisas, é soberano e que em todas as coisas Deus vai tirando justamente um bem maior daquilo que é mal. E vamos juntos, selando o nosso coração na sua presença eucarística. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.